Grande momento! Sejam bem-vindos à 5ª edição do Oscar da Linhagem Geek. Premiação que celebra os melhores do ano de 2025. Acredito que muitos de vocês assistiram o Oscar do Esquadrão, inclusive ele tá aqui, ó, nossa premiação, como o canal que mais incomoda na internet. Vai ficar aqui com a gente a partir de hoje, a partir dos próximos dias. E agradecendo toda a confiança de vocês. Esse é um programa especial. A gente gosta muito de fazer isso, porque a gente vem muito, né, da escola do Oscar, da escola do Troféu Imprensa. Cara, como eu amava assistir Troféu Imprensa com o Silvio Santos. E tem muita inspiração, até a nossa vinheta de abertura, ela tem inspiração do Troféu Imprensa. E aqui a gente separou os 10 melhores, quero saber se vocês já imaginam, já podem colocar aí nos comentários. Coloca agora nos comentários a sua ordem dos melhores, do 10º até o melhor filme de 2025. Claro que a gente tem os nossos critérios. Nos nossos critérios, só vale filme que nós assistimos. Se a gente não assistiu, ou eu não assisti, ou o André, por exemplo, o André assistiu um, eu não assisti, entra. Agora, se nenhum dos dois assistiu, não vale. E eu quero que você já coloque nos comentários. Bora começar a nossa premiação. A gente não gosta de fugir da tradição e aqui a gente vai continuar com o nosso Oscar de melhores, piores e outros que vocês vão entender, outras surpresas. Mas é bem legal, a gente gosta mesmo de fazer esse vídeo, também porque tá chegando as férias, é aquele sinal... Já tá rolando férias, já. Então, é o sinal de quando a gente tá gravando esse vídeo, as férias estão próximas. Então, espero que você goste, a gente fez com muito carinho essa lista aqui. Belo blazer, hein, André? Gostou do blazer? Eu nem sabia que eu tinha. Coisa maravilhosa eu nem esse blazer, sabia hein? Que eu tinha esse blazer. Olha só o corte aqui, ó. Mas é Renner. Alinhamento. É Renner. Lindo. Pode enganar, mas tá ali. Eu gosto da... O pessoal tira sarro, mas eu gosto da Esse Renner. blazer também aqui é da Renner. Eu gosto da Renner, eu acho legal, pô. A Renner evoluiu bastante como loja, mas vamos lá, galera, vamos lá. Espero que vocês estejam se divertindo. Hoje, dia 23 de dezembro, já adiantando vocês que amanhã, no dia 24, teremos os 10 piores do ano. E dia 25, no dia de Natal, teremos o troféu Lacrate, agendinha de ouro, e vem muitos mais especiais pra vocês. Vamos ter os melhores momentos da Linhagem Geek, os melhores momentos do Esquadrão Nerdola, tudo pra vocês também se entreterem um pouco nessa semana, muitas pessoas entrando de recesso, tá bom? Vamos começar então, 10º lugar. Em 10º lugar, como 10º melhor filme de 2025, nós colocamos O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é da Disney, tem uma bilheteria de 519 milhões de dólares, com um orçamento de aproximadamente 300 milhões de dólares, contando com o marketing. Um filme que a gente achou bacana, gostamos, particularmente do nosso lado, não vimos a Lacrate que outros canais viram. Por exemplo, o Tony e o Elvis, eles viram Lacrate na Sue Storm. A gente aqui não viu Lacrate e tá tudo bem. Eu gostei como um filme de super-herói, achei divertido, achei que teve boas cenas. O Pedro Pascal, de certa forma, ele até vai bem, cumpre o seu papel como Reed Richards. Gostei do Joseph Quinn como Tocha Humana, gostei da Julia Garner como Surfista Prateade e também gostei da Vanessa Kirby como Sue Storm. Teve uma nerfadinha ali no coisa, mas num contexto geral, um bom filme de super-herói e tá na nossa 10ª colocação. Você vê que todos os adjetivos que tentam colocar na gente, né, nesses 5 anos de linhagem, é quem realmente não assiste o canal. A gente começa com os melhores com o filme da Disney, do Quarteto Fantástico. A nossa troca é a nossa honestidade com você e com você, nós com você que é inscrito. O Quarteto Fantástico é um filme legal, é um filme da família, né? Eles se auto-intitulam, né? Família do Quarteto Fantástico, e realmente é um filme bem família. A primeira família da Marvel, né? Exato, é um filme bem família, e que você tem ali um tentando ajudar o outro, um tentando proteger o outro, e o nascimento de um novo integrante dessa família, que é o filho, né, da Sue Storm, que é o grande arco, né, o Galactus querendo pegar esse filho, que é algo que pode conectar com o Capitão América, se os vazamentos estiverem corretos, né, se
a realidade em que a Peggy, a esposa do Capitão América, e o filho do Capitão América forem eliminados, você já tem uma conexão rápida com o Quarteto Fantástico. Mas é um filme decente. É um filme decente diferente dos filmes de super-herói. É mais dramático, né? Você tem um arco muito mais dramático. E você tem uma... Eu gostei bastante do filme. Gostei bastante do filme. E também não vi a lacrate, porque a mãe tentando salvar o filho. A gente já viu várias representações aí históricas reais, né? De mãe levantando o carro e outras questões. Então, pra mim foi um filme bem decente aí da Marvel, que foi um ano ruim. Eu achar decente não anula o fato dele ter tido uma bilheteria pífia, né? Então, sim, a gente sempre também faz essa distinção aqui na linhagem, que não é só porque eu gostei do filme, eu fecho os olhos pra tudo de negativo pra ele, né? Que aí tem, né, a mentalidade revolucionária clássica, né? Eu gostei, eu não admito que nada desse filme seja ligado ao fracasso. Isso você não vai ver da nossa parte. Embora tenha tido muitas críticas e uma bilheteria ruim, eu achei um bom filme também. Muito bem, então vamos para a nossa 9ª colocação. E pra mim, um dos filmes que mais me surpreendeu em 2025. Não estava dando nada pro filme, mas simplesmente adorei. Estamos falando de Predador Badlands. Eu não votei nisso aqui, tá? Pra deixar claro. Eu não achei. Participou? Não achei isso. Eu falei, né? O Predador, não achei muito... Ele não participou da escolha? Tudo isso. Não. Não, eu fiz junto com ele e com o Matheus ainda. Isso é verdade. Ô, meu, é que ele não tava prestando atenção, foi no flow, sabe? Vai, tá bom. Mas é que foi um ano difícil de bons filmes, viu? Mas eu aqui discordo da lista. Aí a culpa é da produção. Claro. Mas de qualquer forma, galera, vai ficar aqui na 9ª colocação, porque isso foi definido previamente e não foi só por mim. Mas, ó, Predador Badlands, galera, me surpreendeu, gostei bastante da história do jovem Yucha. É Deck o nome dele? Deck, né? Deck. Achei interessante a parceria que ele faz com a Ellie Fanning, gostei da narrativa, gostei de trazer um Predador em um tom mais heróico. Tiveram pessoas que obviamente não gostaram disso, o próprio André não gostou disso, mas a gente deixa ele aqui na nossa 9ª colocação. Eu não achei... Eu sei que a maioria das pessoas gostaram bastante, é um blockbuster decente, ok, mas não teve nada de novo pra mim do que a gente vem assistindo. É um filme comum. Eu, por exemplo, já esqueci de várias cenas do Predador. Não foi marcante pra mim. E, novamente, né? O Predador trazer como anti-herói. Eu entendo a estratégia comercial, mas pra mim o Predador é pra você ter medo. É igual você fazer o Jason ali de anti-herói ou o Fred. Pra mim não teve muito sentido. Mas como filme blockbuster, ele é ok. Ele é um filme que entrega boas cenas de ação. É um filme tranquilo. É um filme que tem um bom ritmo, rápido e bem direto. Isso aí é legal. Uma coisa também que eu achei muito interessante aqui no Predador, quando você traz essa narrativa do anti-herói, é porque ele aprofunda o lado guerreiro do Predador, que sempre foi um guerreiro desde quando foi apresentado pra gente no filme do Arnoldão. E agora, fazendo até um paralelo que eu tô assistindo o Vinland Saga, e o Vinland Saga tem muito também sobre essa honra do guerreiro, eu acho que eles conseguiram fazer bem essa subversão do Predador, aprofundando o lado guerreiro dele, o lado da dignidade de um guerreiro da raça Yucha. Achei legal. Vamos aqui para a nossa 8ª colocação, número 8, Missão Impossível 8. Um filme de ação, frenético, Tom Cruise sempre dando show, e pra mim tem uma das melhores cenas de ação, vamos dizer assim, de 2025, que é quando ele vai... quando ele tem aquela cena submersa, que ele tá no navio afundado. Sim. Que ele fica, sei lá, ele fica uns 15 minutos naquela cena, debaixo d'água, uma cena visceral. Cara, o Missão Impossível 8, ele me surpreendeu bastante, porque a gente pensa, né, pô, 8, puta, negócio chato, mas realmente o Tom Cruise, ele entrega muita performance, você tem cenas de ação muito boas, você tem um ritmo frenético, o Ethan Hunt correndo pra lá e pra cá, muito legal. Assim, é um filme que me surpreendeu, tem 3 horas, né, 2 horas e cacetada, quase 3 horas, né, por aí. E pra um filme ter 3 horas e ser um bom entretenimento, ele precisa ser bom, né, porque pra ficar chato,
é muito fácil. Mas o Missão Impossível realmente me surpreendeu. Eu não sou aquele fã louco pelo Missão Impossível, mas aqui ele entrega o que o fã do Missão Impossível quer ver e alguém que tá querendo um bom entretenimento, filme de ação. Então, muito bom mesmo o Missão Impossível 8. Além da cena submersa, você tem a cena do avião, que é gigantesca também. Sim. É uma adrenalina pura, com o Tom Cruise pulando do avião. Isso aqui é incrível, tá? Incrível. Filme de ação de altíssima qualidade. E na nossa 7ª colocação, vamos colocar uma animação muito bonita, muito importante, que faz muito sentido, principalmente pra você que é pai, que se chama Rei dos Reis. Rei dos Reis conta a história de um pai que decide compartilhar com o seu filho uma história especial para tentar se conectar com ele. E ele simplesmente conta a trajetória de Jesus Cristo pro seu filho. E durante a contação dessa história, tanto ele quanto o filho, eles são inseridos dentro da narrativa. Um filme muito bonito, com muita profundidade, uma bela mensagem, repleto de valores cristãos. Excelente, fora que a animação é linda, então tá aqui na nossa 7ª colocação. Dublagem do Felipe Maia, né? O Felipe Jesus, Maia, né? dublando Jesus Cristo. É muito legal porque chega esse momento, né, do pai passar pro filho a Bíblia, né, os conhecimentos bíblicos, o cristianismo, e sempre é uma parte em que o pai pensa bastante como e quando ele vai fazer isso, e é uma animação que faz isso pelo pai, né, que vai contando a história de Cristo ali, várias passagens pela história, né? E assim, é muito bonito, realmente, porque acaba melhorando o relacionamento do pai com o filho tem curiosidade, o pai vai contando de uma maneira imersiva, e aí você tem o filho entrando na história, imaginando como é que era todo aquele contexto, uma animação lindíssima. Obviamente, quando você fala de cristianismo, você tem a esnobada dos críticos, de boa parte da internet, da mídia, mas aqui não tem isso, né? Lembrando que não somos o consórcio e muito menos rejeitamos o cristianismo, pelo contrário, nós somos adeptos do cristianismo e é sim uma belíssima animação para você assistir nesse fim de ano com seu filho. Muito bem, galera, e aí, estão gostando? Estão discordando? Estão concordando? Já colocaram aí nos comentários os 10 melhores? Coloca aí que eu quero ler, tá? Vamos para nossa 6ª colocação, um filme que de certa forma não me surpreendeu, porque respeitou quase que na sua totalidade o material original. Estamos falando de Como Treinar o Seu Dragão live action. Galera, um filme lindo que eu consegui sentir as mesmas emoções, as mesmas sensações, os mesmos arrepios com a jornada de Soluço e Banguela neste live action, quando eu assisti lá em 2010 a animação, que pra mim, a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão é uma das melhores trilogias de animações já feitas. E eu acho que aqui no live action eles conseguiram fazer. Por que quase na totalidade? Porque a gente tem aquela pequena lacrate clássica da troca da etnia da Astrid, que fica somente na troca. A Astrid não lacra, ela se comporta exatamente igual a Astrid da animação. Você tem o Mason, Mason Thames, né, o moleque? Isso. Mason Thames fazendo um excelente Soluço, o Russell Crowe como o pai do Soluço, o grande estoico. Adorei, o CGI tá muito bom. E tá aqui na nossa 6ª colocação. É um copia e cola de qualidade. Se você tem aquele produto bom, aquele produto de animação, e você tem essa capacidade de transformar em live action, se aquele produto ele é sucesso, pra que você vai mudar, né? É a grande discussão que nós temos com os wokes, né? Que a maioria, né? A maioria são... É que tem duas, né? Duas metades do woke, o burro e o mentiroso. Então, assim, eles fingem que gostam da obra, mas eles gostam da ideologia, né? Eles fingem que gostam disso, mas não, eu gosto quando lacra. O interior do lacrate é assim, eu gosto quando lacra. Pode roubar todos os títulos, eu quero tudo na minha ideologia, né? Nós, o povo soviético. Então, assim, aqui você tem o mesmo filme, só que em live action. CGI bom, obviamente o CGI, na minha opinião, ele dá uma derrapadinha no final, mas é normal, é um filme que quem assistiu quando eu era muito criança, o primeiro,
vai adorar aí o live action se tiver com seus 10, 12 anos. E também aquele que já era mais jovem, né? Ali assistindo com 13 anos a animação, assistir com 18 anos, eu não sei exatamente a data, nem vou fazer agora. Mas é isso aí, é uma forma coerente de você fazer um live action de sucesso. A gente tem um monte de live action fracassado aí, Branca de Neve, que puxa a fila. Por que fracassou? Porque fugiu do original. Fugiu do original lacrando. Existem várias formas de você fugir do original. Hoje o sinônimo é você inserir a agenda política. Então, aqui não fugiu e é sucesso. Na nossa quinta colocação, aí, né, não é, aí o Lacrola não aparece, né? Não. Aí ele não aparece. Ele tá escondido nessa Aí ele hora. não aparece. Mas com muito orgulho e com muita convicção, nós colocamos aqui Bailarina da bela, poderosa e perigosa Ana de Armas. Bailarina é um filme de ação e suspense do universo de John Wick. Nós temos aqui Eva Macaro, que é uma assassina habilidosa e treinada nas tradições da organização Ruska Roma. E achei extremamente bem feito, respeita muito o universo de John Wick. Você coloca um fanservice da aparição do John Wick e ali é o momento em que eu cravo o zero lacrate. A gente já conversou muito sobre isso, infelizmente Bailarina não deu uma boa bilheteria, você teve um orçamento de 90 milhões de dólares para uma bilheteria de 109. E essa bilheteria a gente atribui muito por culpa da agenda woke, porque por culpa da agenda woke afastou muito das pessoas com filmes de protagonistas femininas num papel mais violento, mais físico. E isso daí, ó, a gente já tem há muito tempo. Na década de 80, na década de 90, sempre tivemos, claro, em uma menor escala, filmes com mulheres porradeiras. Beatrix Kiddo, Sarah Connor, Laurie Strode, a Tenente Ripley, protagonistas fortes, físicas. A Ana de Armas me surpreende em performance, atua muito bem, maneja muito bem as armas. E por que eu falei que nessa hora tinha a chance de cravar uma lacração? Na hora que aparece o John Wick. Na hora que aparece o John Wick, se fosse uma lacração, ela bateria no John Wick, ela humilharia o John Wick. E isso não acontece, muito pelo contrário. Eles lutam, o John Wick mostra uma superioridade brutal e ele ainda salva ela. Adorei o filme, violento, no nível de ação que a gente espera de um universo de John Wick. É um filme excelente que eu também atribuo a todo esse fracasso da bilheteria por conta do excesso woke, né? Quem gosta de filme de ação? Maioria público masculino, né? E aí o público masculino falou assim, pô, vão tirar o John Wick, a mulher vai bater no John Wick, vai dar um tiro nele, vai humilhar, vai apontar a arma e falar, John Wick é uma mulher, né? Porque isso é o que realmente acontecia. Aconteceu em 007. Exato, 007 é só um número. Então, vai ser muito interessante acompanhar o Lacrate vendo esse vídeo. Eles fazem react de muitos vídeos nossos, mas desse aqui eles fogem, né? Porque aí foge da coerência, eles não são muito bem, eles não lidam bem, né, com a coerência. Mas aqui é um excelente filme, ele tem tudo, ele respeita o universo do John Wick. Ele respeita o universo do John Wick, ele faz um spin-off de qualidade, que tem a essência e as características do filme do John Wick. Tem a participação do Keanu Reeves, que ele é o universo ali, né? Ele é o John Wick, ele é o filme inteiro, todo o universo criado. E, infelizmente, ele não funcionou na bilheteria. Mas não tenha dúvida que muitas pessoas que se recusaram a ir ao cinema falaram assim, ah, não, vai ter uma lacração desgraçada aí. Não teve, e o filme sofreu pelo woke. Mas essa conclusão que é muito clara, tá? Você não vai ver em nenhum canal cheirosinho. Muito bem, quarta colocação, galera. E aí? O que vocês estão achando? Tá legal? Tá ruim? Aqui o comentário tá aberto. Na quarta colocação nós temos o belo, os 1000 sóis, a explosão da lindeza estampada na tela. Bredão, que interpreta o grande piloto Sonny Reis em Fórmula 1. Um filme visualmente encantador, com uma carga de adrenalina altíssima, trilha sonora de Hans Zimmer e direção de Joseph Kosinski. Um filme
maravilhoso, que você traz o automobilismo, o Sonny Hayes, né, apresentando o drama do piloto Sonny Hayes. Fórmula 1 fez mais de 626 milhões de dólares em bilheteria, com um visual deslumbrante. Tá na nossa 4ª colocação. Foi o grande blockbuster, né, daquele momento, Fórmula 1 com o Brad Pitt voltando bem nos cinemas. Eu confesso que eu não gostei tanto assim do filme, eu achei um filme ok, mas visualmente ele é muito legal. Visualmente, as corridas, tudo, uma qualidade técnica muito grande e uma estratégia diferente da Apple, né? Uma estratégia em que a Apple se utilizou muito de publicidade pra fazer e o filme ficou menos custoso. Então é uma estratégia muito boa. Já estão falando de spin-off, né? Spin-off, continuação, a adição do Tom Cruise ali. Bom, vamos ver como é que vai ser. Porque as continuações também, elas não são tão certezas de um sucesso maior. Mas é um filme bem competente, é um blockbusterzaço. Ainda você tem aquele elemento esportivo, né, que deixa as coisas mais emocionantes. Mas é um filme legal, é um filme que eu gostei. E na nossa medalha de bronze, um filme que esse também me surpreendeu. Saiu um Frankenstein novo aí, do Guillermo del Toro. Tá bom. Fui assistir, eu comecei a assistir no filme assim, né? A história do Frankenstein todo mundo já conhece, né? Entretanto, a forma como o Guillermo del Toro consegue contar essa história é, assim, pra mim um grande diferencial. Com 2 shows de atuação. Uma do Oscar Isaac, que faz o Victor Frankenstein, o cientista louco, e a outra do belo, do maravilhoso, do Frankenstein mais lindo da história, que é Jacob Elordi. O filme é dividido em 2 capítulos, um contado pela ótica do cientista e o outro pela ótica do Frankenstein. Eu achei isso sensacional. Frankenstein vai concorrer em várias categorias, no Globo de Ouro, no Oscar. Eu adorei esse filme do Frankenstein, gostei bastante e levo aqui a nossa medalha de bronze. É um dos favoritos das premiações, né? Você tem figurino, você tem maquiagem, você tem a maquiagem, você tem a imersão, você tem fotografia. Linda! Todo mundo fala... E assim, tudo isso é resultado do quê? De um grande diretor. O Guillermo del Toro, ele tem a assinatura dele como grande diretor e sempre quando ele vem com um filme novo, tem uma expectativa. Né? Muita gente conheceu o Guillermo del Toro do Círculo de Fogo, que é um filme bem competente, e aqui ele mergulha num clássico, como o Gabriel falou, e faz da sua forma. Ele já tinha feito o Pinóquio, de uma outra ótica, que também... eu não lembro se ele chegou a ganhar alguma premiação, mas ele estava ali indicado. Ele estava indicado, e o Guillermo del Toro tem a sua assinatura com muita qualidade, reinterpretando esse clássico. Então, se você gosta, né, do ambiente mais gótico, filme de, né, um terror, mas, né, não tanto terror, você vai gostar desse filme aqui do Frankenstein, e ele tá no Globo de Ouro e provavelmente vai estar no Oscar também. Um bom filme, muito bem dirigido. Muito bem dirigido, o gore é animal, sabe? Muito bem feito e o André destacou a fotografia, uma belíssima fotografia do filme, tá? E aí, galera, o que vocês acham que vai levar a medalha de prata e a medalha de ouro? Não falamos nada até agora, hein? Nada até agora. Quem será? Quem será que vai ficar em segundo lugar? Eu tenho certeza que vocês não vão acertar. Certeza. Porque na medalha de prata, no segundo lugar de 2025, nós temos A Casa! Demon Slayer Castelo Infinito. Até arrepia, vocês não estão vendo. Que filme maravilhoso, que começo incrível, animação, lutas. Nós tivemos 3 lutas sensacionais. O Tanjiro e o Tomioka contra o Akaza, o Doma contra Shinobu e o Zenitsu contra o Kaigaku. Um filme que pra mim peca somente no final pra explorar mais do desenvolvimento do Akaza, mas é um filme maravilhoso, um filme incrível. Assisti umas 4 vezes esse filme. Trilha sonora, lutas, o visual lindo, a evolução do Tanjiro e a vingança prometida. A vingança, o confronto do Tanjiro contra o Akaza, que proporcionou pra mim uma das melhores cenas de anime dos últimos tempos, que é ele vendo o Akaza novamente, encontrando com o Akaza depois do Akaza ter matado Rengoku.
Demon Slayer Castelo Infinito na nossa segunda... E vai concorrer ao Oscar, vai concorrer ao Globo de Ouro, e nós vamos transmitir tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar na torcida pra Demon Slayer. Demon Slayer valeu a pena a espera. Tudo bem que agora a gente já emendou em outra espera, né? Que é para os próximos 2 filmes. Mas muito competente, muito competente. Deu o que o fã, o que aquela pessoa que assistiu a saga inteira tava esperando, né? O Demon Slayer conseguiu cumprir esse papel, muita qualidade. Também acho que o flashback do Akaza, muito longo. Tudo bem, pensaram nos episódios, faz parte, é um modelo de negócio, mas aí, entrando em modelo de negócio, mais de 800 milhões na bilheteria. Então, não dá pra você falar que o modelo de negócio do Demon Slayer ele não funcionou. É um filme bem competente, com toda a essência do Demon Slayer, sem brecha nenhuma pra qualquer outra coisinha que interferisse. Foi um momento incrível, foi um momento assim que eu tava muito ansioso de assistir. É legal essa parte do cinema quando você tá muito ansioso e o filme atende a sua expectativa ou até extrapola em alguns momentos. A qualidade é incrível. Eu, diferente do Gabriel, ainda não reassisti. Eu quero reassistir tranquilo esse filme. E agora faltam mais 2, né? Faltam mais 2 e o Demon Slayer já está indicado pelo Globo de Ouro. Provavelmente teremos a indicação pro Oscar e toda a torcida ao vivo nesses 2 eventos aqui no canal da Linhagem. Quem conhece a Linhagem sabe o quanto eu tava ansioso, o quanto a gente gosta do Demon Slayer. Muita gente conheceu o Demon Slayer pela Linhagem e a gente fica muito grato por isso, pela confiança. Assistir o Demon Slayer é incrível, é um anime bom. Então, continuaremos falando de Demon Slayer. Esse ano teremos uma pausa, mas esse ano de 2026, mas em 27 volta e a gente volta no mesmo fervor. E valeu muito a pena essa experiência do Demon Slayer no cinema. E aí, galera? Chegou a hora de anunciar, então, para a Linhagem Geek qual que é o filme do ano. Será que eles estão achando que a gente vai falar que é o Superman? Não sei, hein? Pode ser, hein? Será que é o Superman, galera? E o Oscar da Linhagem, o primeiro lugar de 2025, vai para Chainsaw Man, o Arco da Reze. Grande momento. Galera, o que eu vivi assistindo este filme de Chainsaw Man foi, pra mim, a melhor experiência que eu tive no ano de 2025 dentro de uma sala de cinema. Animação, violência, história, desenvolvimento de personagens, luta, dinamismo, frenético, trilha sonora, o range contra a Reze, são mais de 40 minutos de um espetáculo visual fora do comum, simplesmente épico, inesquecível e com muito orgulho eu coloco Chainsaw Man em primeiro lugar de 2025. É um filme absolutamente competente em todas as prateleiras. É um filme, como filme melhor, sim, na nossa opinião, na minha opinião, que o Demon Slayer, né? Ele é um filme fechado, é um arco fechado, talvez por isso ele funcionou tão bem, né? Obviamente que a história continua, mas o filme ele é muito competente em fechar aquele arco, né? O arco da Reze. E você tem um desenvolvimento muito bom. É um filme mais adulto. É um filme que tem muito mais... É um filme é uma animação diferente, né? É uma originalidade na animação. A gente sempre fala, né? O anime, ele tem que fugir do genérico. Tem que fugir daquele tracinho genérico. Animação podre. Aliás, anime vem de animação, né? Não podemos esquecer disso. E aqui, ele tem todas as notas altas possíveis. Em animação, em história, em desenvolvimento, em timing, em tudo. Assim, o Chainsaw Man é um filme... O Arco da Reze é um filme perfeito. É um filme perfeito porque você se envolve muito com a história. Uma história simples, mas que é executada da melhor forma. E a animação tem uma assinatura. Tem uma assinatura muito boa. Obviamente, a primeira temporada já tinha uma animação, uma assinatura. Então você tem a assinatura com a originalidade, com a qualidade e com o desenvolvimento e uma simplicidade também. Então você junta tudo isso, você tem Chainsaw Man, que na minha visão deveria também ser indicado para Globo de Ouro, animação e também para o Oscar, diferente do Demon Slayer,
né? Que nós temos diferenças em animações, as duas são excelentes, mas você tem uma pegada bem diferente, aí vai de gosto. Eu achei essa parte do Demon Slayer melhor, mas é o que o Demon Slayer também tá se propondo, ele não fugiu de absolutamente nada, pelo contrário, ainda melhorou a animação, a qualidade do que vem apresentando. Então, a gente tá uma concorrência boa, onde todo mundo tá tentando fazer o melhor. É assim, é por isso que existe a concorrência, para aquele que tiver o melhor produto, seja o escolhido pelo público. E aqui, o Chainsaw Man, você tem um filme incrível, você tem cenas de ação fantásticas, que você fica sem fôlego. Você fica sem fôlego, com muita qualidade ali, impacto. Então, Chainsaw Man é o nosso... E no nosso top 10, os 2 primeiros são animes, né? Exatamente. E assim, a gente, claro, precisa destacar o Estúdio Mapa pelo brilhante trabalho. E Ufotable, né? O Mapa e o Ufotable, os e dois. Ufotable em segundo lugar. Outra coisa também, o André trouxe a bilheteria. Chainsaw Man, obviamente, não tem a mesma popularidade do que Demon Slayer. Agora, 4 milhões de dólares de orçamento para uma bilheteria de 150 milhões de dólares precisa ser levado em consideração, né? Uma experiência incrível, momento inesquecível que a gente viveu, principalmente aí com esses 2 animes. O arco da Reze, eu acho que pra você que gosta de anime, mesmo que não gosta de shonen, você precisa assistir. Eu não sei se já tá disponível já em plataformas de streaming, mas com muita honra e muito orgulho a gente dá esse prêmio pra Chainsaw Man, o arco da Reze. É o primeiro lugar. É a primeira vez na história da linhagem geek que um anime fica em primeiro lugar e um anime fica em segundo lugar. Muito bom. E aí, galera, gostaram dessa premiação? Amanhã tem mais. Amanhã tem os 10 piores. Fiquem todos com Deus. Coloquem nos comentários os seus 10 melhores e amanhã a gente conversa pra falar sobre os 10 piores. Até a próxima. Valeu, galera!